Cadê o culto? Só dia 18. Depois do dia 7, só dia 18. Amém? Aleluia, amém, irmãos? Então vamos celebrar o Senhor nessas primícias, é maravilhoso. Quem que já pôde participar das primícias da igreja? Quem que já conseguiu fazer os 7 dias certinho? Amém? Levanta a mão assim, glória a Deus. Não perca, tá? Não perca, a gente está aqui tarde e noite na igreja. E glória a Deus por isso. A nossa perspectiva é que o nosso modelo, né, que nós meio que nos inspiramos era o Mevan, né? Antigamente, né? O Mevan antigamente, para vocês terem ideia, eles passavam 7 dias dentro da igreja, eles não iam para casa, eles dormiam na igreja, tomavam água, era todo mundo em jejum, obviamente não tinha comida, né? Tomavam água na igreja, ficavam 7 dias trancados na igreja, só orando, jejuando, dedicado ao Senhor o seu ano inteiro. Diga amém. Contou que o seu irmão tem coragem? Né? Bora lá, meu povo. Vamos jejuar, vamos se dedicar, vamos nos consagrar ao Senhor mais. Amém? Buscar a Ele de verdadeiramente. Glória a Deus. Não só de palavras, mas verdadeiramente. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse início de noite. Obrigado por tua bondade, obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nos inspire a te amar mais. Nos inspire a desejar mais e a ansiar mais o Senhor. Nos inspire a te ter. Nos inspire a te viver, Senhor. Nos inspire, Senhor Deus, a estarmos a cada dia mais perto, Senhor. A cada dia mais próximos do Senhor. Obrigado, Deus, por toda a tua bondade. Obrigado por esse domingo mais que especial. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, de cada pessoa que está aqui. Obrigado por toda a tua bondade, em nome de Jesus. Amém. David, eu vou trocar, que ele está instalando. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Hoje foi maravilhoso o dia, irmãos. Quem teve um dia maravilhoso hoje? Diga glória a Deus. Pastor, porque o dia foi maravilhoso. Que o Senhor me acordou hoje, amém? Quem aqui já tem essa experiência de acordar sem sono, com a paz absoluta, com o coração batendo, e você sabendo que é o Senhor que está despertando e que o Senhor está lá? Isso é maravilhoso. Cutuca teu irmão e diz assim: tenha essa experiência pelo menos uma vez na sua vida. Porque você já sai, tipo, o Senhor está aqui, né? Você faz feito Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que eu estou à disposição em ouvir tua voz, ouvir tua palavra. Como foi gostosa a minha manhã. Porque o Senhor me levou para um texto muito maravilhoso. E praticamente o Senhor me deu um direcionamento para 2027, pessoal, particular. E para o Remi também. Diga amém. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Não ande às cegas na sua vida. Não ande às cegas. Pastor, o que é andar às cegas? É andar tomando decisões na sua necessidade. É andar tomando decisões racionais. Obviamente você não ser irracional, mas com base na sua necessidade. Só que a sua necessidade não te movimenta a Deus. O que te movimenta a Deus é a presença dEle. É o propósito dEle. Diga glória a Deus. E aí o Senhor me levou a ler Ageu. Eu sei que vocês vão ter um pouco de dificuldade de abrir. Então, enquanto vocês abrem Ageu. Aleluia. Quero ver as folhas descolando agora. Pastor, onde é que fica Ageu? Eu não sabia nem que tinha esse livro na Bíblia. Tem, irmãos? Tem Ageu na Bíblia. Glória a Deus. Você vai achar Mateus e você vai voltar. Você vai achar Malaquias, vai achar Zacarias e voltando você acha Ageu, que em algumas Bíblias é apenas uma folhinha.
no meio de tantas folhas da Bíblia. Ageu de Deus. E aí o livro de Ageu é pequenininho, mas o contexto de Ageu é excelente, é lindo. Vamos ler o capítulo 1 inteiro. Vamos ler metade de um livro hoje, ó. Glória a Deus. Hoje eu li um livro inteiro, pastor. A Bíblia. Não é? Vamos ler metade de um livro agora. Que diz assim, em 29 de agosto, no segundo ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, chamado Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, ainda não chegou a hora de construir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa encontra-se em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas ainda não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se fosse colocado em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira, reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Diga amém. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz aparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. É por causa de vocês que o céu retém orvalho, a terra não produz colheita. Eu enviei uma seca sobre os seus campos e sobre suas colinas, uma seca que fará murchar o trigo, a uva, a azeitona e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo aquilo que vocês trabalham para conseguir. Em versículo 12, a reação do povo a essa mensagem tão dura. Então Zorobabel disse a filho de Saltiel e o sumo sacerdote Josué, filho de Josedaque, todo o remanescente do povo, obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, eles temeram o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo essa mensagem: Senhor, eu estou com vocês, diz o Senhor. Eu vou repetir: eu estou com você, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, ao sumo sacerdote Josué e a todo o remanescente do povo. E eles começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro, no segundo ano do rei Dario. Diga amém. Diga glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse texto. Obrigado, Deus, por essa história maravilhosa. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Não existe outro como o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona, o Senhor nos mostra o caminho pelo qual devemos seguir. O Senhor nos reposiciona a nossa rota. O Senhor é Deus nas nossas vidas. O Senhor governa as nossas vidas. O Senhor é Deus de tudo que nós possuímos, temos e somos. Obrigado por esse texto, Senhor. Nos inspire, nos instrua, nos oriente para a glória e louvor do Teu nome. Diga amém. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou lendo a porção da Bíblia que é os livros históricos que narram o cativeiro babilônico.
né? E eu li o livro de Esdras, estou lendo o livro de Neemias, e aí entra o livro de Ageu, que foi um profeta que profetizou nesse tempo, gente. Que história linda, que história maravilhosa. Você vê uma história incrível, que tem arrependimento, que tem restauração, que tem renovação de aliança, que tem, sabe, oposição das trevas, mas também que tem intervenção dos céus. É linda essa passagem bíblica, é lindo esse momento. Cutuque seu irmão, diga assim: leia Esdras, leia Neemias, amém? Se inspire com a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, irmãos. Pastor, por que esse tempo é tão importante, biblicamente falando? Porque esse momento histórico é lindo, porque esse momento histórico narra o fim do cativeiro de 70 anos, que o povo judeu estava preso, cativo na Babilônia. Diga bem, 70 anos, irmãos, presos, escravos, 70 anos subjugados, 70 anos em ruínas. Só que quando chega aos 70 anos, havia profecias que diziam que o cativeiro duraria apenas 70 anos. E aí quando nos bate 70 anos, há um advento histórico incrível. O rei Ciro invade e destrói a Babilônia. E aí ele toma conta da Babilônia, e a primeira ordem do rei Ciro para o povo de Deus é: volte para a sua terra e reconstrua o templo do Senhor. Pensa na festa, pensa na alegria daquele povo. 70 anos sem poder cultuar a Deus. Imagina vós, que na pandemia foram alguns meses, e o povo estava tudo endoidando, sem poder ir para a casa do Senhor. 70 anos sem poder cultuá-lo. E aí vem a ordem de Ciro, diz: voltem, voltem e construam na terra. Sabe, o rei dá tesouros, o rei dá os utensílios que Nabucodonosor tinha arrancado do templo, quando ele destruiu o templo, destruiu Jerusalém. E aí Zerubabel agora, ele volta, ele vem com alguns remanescentes, ele traz algumas pessoas, eles voltam a Jerusalém e eles começam a construir o templo do Senhor. Diga amém. Diga aleluia. Zorobabel, que tinha uma genética, uma linhagem davídica, ele era um governador de Judá, ele foi o líder do retorno. A gente encontra parte dessa história em Esdras 2, no livro do profeta Ageu. E aí começa, e o pessoal, os jovens, botam a mão na massa, começam a cavar, começam a construir, só que daqui a pouco vem as adversidades. Não é? Daqui a pouco começam as adversidades, daqui a pouco começa a se levantar os samaritanos. É por isso aquela briga lá na história de Jesus e a mulher samaritana. Vem daí. E aí os samaritanos se levantam com inveja, escrevem a Artaxerxes, meio que dá um bloco na construção do templo. As adversidades começam a aumentar. E aí eles dizem, nós lemos esse texto no versículo 2, o Senhor dos Exércitos diz: esse povo diz que ainda não chegou a hora de reconstruir o templo, por causa das adversidades, por causa do cansaço. Diga misericórdia. Quando surge a oposição, eles desanimam. Quando eles desanimam, eles mudam a prioridade. Diga: eita, será que você é assim? Quando surgem as adversidades, eles fazem o quê? Desanimam. E quando eles desanimam, eles mudam a prioridade. Estou falando de você ou do texto? Estou falando de você ou do texto? Quem é que, devido às adversidades, desanimou esse ano? Ou ano difícil foi esse? Fala, não foi? Esse ano foi difícil. E aí a gente desanima, sabe? Por causa das adversidades. E daqui a pouco a gente faz o quê? Muda a nossa prioridade.
E eu te pergunto, qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade da tua vida? O que vem primeiro na tua vida? Contou com teu irmão para ele não dormir? Bota uma musicazinha um pouquinho menos melódica, senão o povo dorme, aleluia. No ar-condicionado e num sonzinho desse, pastor. Vou botar aquele meme, checa lá, show, o povo dar um pulo da cadeira e ficar tudo ligado. O que tem sido a tua prioridade? Sabe, se eu perguntar a cada um de vocês, vocês vão me responder aquilo que eu respondi para Deus. Minha prioridade hoje, pastor, minha prioridade hoje é terminar a minha casa. Como eu falo para Deus. As minhas filhas têm onde morar. Olha que prioridade linda. Para as minhas filhas, ter onde morar. Bota I surrender, fundo musical. I surrender. English. English. Yes, talk to me English, please. E aí eu respondo para Deus, terminar a minha casa. Olha que está tendo uma luta, irmão, para terminar aquela casa. Glória a Deus. E aí quando as dificuldades chegam, aí eu me desanimo. E aí eu mudo a minha prioridade. E aí a prioridade que eu disse a Deus, terminar a minha casa, tem que estar meus filhos. Você que tem bebê novo, tem muita gente com bebê novo aqui, glória a Deus. Não, é cuidar dos meus filhos. É cuidar da minha casa, amém. Só que aí vem a mensagem para o povo daquele povo. Aí Ageu é forte. Ele diz, por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto o propósito que eu tenho para vós está em ruína? Aí você faz, é ou não é? Olha a pergunta. Sabe, eles estavam vivendo, eles tiveram oposição, eles desanimaram, eles foram para lá para reconstruir o templo. Eles foram para lá com a missão de construir novamente o templo do Senhor. Esse era o propósito deles. Isso era a essência que motivava eles a estar naquele lugar. Mas aí quando vem a oposição, quando eles desanimam, eles distorcem a sua prioridade. O que eles fazem? Eles vão trabalhar. Quem que trabalhou muito esse ano? Eu trabalhei muito esse ano. Eu acho que foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida todinha. E eles vão trabalhar, eles vão agricultores, vão plantar, eles vão colher. Vão construir suas casas luxuosas, amém, glória a Deus. E aí o profeta Ageu olha para eles assim, por que vocês têm casas luxuosas, enquanto meu propósito está arruinado? E eu acho que isso é o resumo de 2025. É ou não é verdade? A gente correu tanto atrás de tanta coisa, sim ou não? A gente correu hoje parece que foi tudo um sacrifício, sim ou não? Trabalhar no sacrifício daquele que para pagar as contas você raspa, você paga, você dá glória a Deus. Mas parece que foi tudo no sacrifício. Não é? Tudo no normal. E aí o Senhor fala aqui, Ageu, vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês, olha que texto tão bacana que parece 2025. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Quem sentiu isso esse ano? Você pegava dinheiro e andava, vamos fazer. A mulher dizia, amor, vamos fazer compra no atacadão. Meu amigo foi-se embora o dinheiro de 3 meses numa compra só. É ou não é verdade? Quem aqui tomou bastante café esse ano? Até o café já diminuiu, gente. Foi ou não foi? Né? Carlinhos fica esperando chegar a hora do culto para tomar um cafezinho na igreja. A inflação disparou, sabe? Tudo aumentou. Deus está dizendo.
Deus está falando para eles. Vocês falam, olha que forte. Aí a gente diz, Deus, está tão difícil que o propósito eu cumpro depois. Ah, pastor, não disse isso. Disse com as suas ações. E aí Deus, quando escreve, quando manda Ageu falar ao povo, diz assim: por que vocês falam que ainda não é tempo para cumprir o propósito? Quem foi que determinou isso? Quem foi que falou isso para vocês? Por que vocês estão em casas luxuosas enquanto o meu propósito está em ruínas? É por isso que vocês plantam pouco e colhem pouco. Pouco. Isso é o normal. Isso é o natural. Quem aqui já lutou um roçado? Hein? O menino novo não sabe nem o que essa palavra significa. Meu pai tem um trauma de roçado, você não imagina. Pai, vamos fazer um roçado aqui. Será que sofreu com roçado? Não é roçado não. Que você vai lá, você planta, e daqui a pouco um ano bom, aí você se empolga, aí você planta mais, aí dá um ano ruim. E aí você perde o dinheiro dos 2 anos. Roçado é assim. Né? Roçado é assim. Você planta pouco e às vezes você colhe. É o normal. É o natural. E Deus diz: propósito em ruína gera esterilidade para aquele povo, para as nossas vidas. Deus diz: porque o meu propósito está em ruínas, os céus estão fechados e a terra seca. Estou com o seu irmão, diga assim: misericórdia, irmão. E aí a gente começa a colocar desculpa, sim ou não? Ah, pastor, é o governo que a cada 37 dias bota um imposto novo. Ah, é o prefeito que bota câmera em cada esquina da cidade para multar o povo. Quem que ainda não levou multa, diga glória a Deus. Eu não posso dizer isso não, aleluia. Tá difícil, né, negócio? Ai, as crises, são as guerras. Gente, e essa desculpa, ela é aplicada a quem é normal. Essa desculpa, ela pode ser aplicada a quem não nasceu de novo, a quem não tem uma vida em Deus. Mas quem tem a vida em Deus não é desse mundo, os padrões normais não funcionam nesse mundo, a economia desse mundo não afeta quem é de Deus. Como assim, pastor? Está escrito: aonde Abraão chegava, ele prosperava. A terra que manda leite e mel não era a que Deus deu a ele, era a terra onde Abraão estava. A Bíblia diz que na terra que padecia por fome, Isaac, que nem agricultor era, ele era pastor. O cara nem sabia plantar, mas porque plantou, Deus deu uma colheita de 100 por 1. E aí eu te pergunto, você é normal ou você pertence a Deus? Eu acho que essa é a grande crise da igreja de 2025. São cidadãos do céu, mas querem viver como se fosse dessa terra. São cidadãos que pertencem às regras da eternidade, mas querem viver como se fossem brasileiros apenas, que não pertencem a um propósito maior, eterno, acima das nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Cutuca para seu irmão: você é normal? Eu não sou não. Eu não sou não.
Porque eu não vivo para me aposentar com a conta gorda, num barco, o velho da lancha. Esse não é a minha meta de vida. Esse não é o meu propósito existencial. Chegar aos 50, 60 anos, com a conta gorda, com um barco bonito, para poder andar e pescar onde eu quiser. Esse é meu lado normal falando. Mas o meu lado eterno, o meu lado divino, é aquele que diz que morrer, viver é Cristo. E morrer é lucro. É aquele lado meu que quer me ver com 98 anos, pregando o evangelho sem parar. Porque eu sei que é uma eternidade que é muito mais incrível do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar. Baixa só um pouquinho, Debbie. Isso. E olha para o seu irmão. Você pertence ao céu. Viva como alguém do céu. Porque pior do que não ser do céu é ser do céu e viver como se não fosse. E eu quero deixar uma frase bem forte. Se você não tem algo pelo que vale a pena morrer, você não tem algo pelo que vale a pena viver. E eu morro por Cristo. Eu morro pela minha família e morro por Cristo. Cristo é o meu norte, Cristo é a minha vida. E isso, aos que nos visitam hoje, é o que de fato significa alguém que nasceu de novo e que pertence a Jesus. E que pertence a Jesus. É alguém que a vida é plenamente fundamentada em Cristo Jesus. É alguém que pode não ter nada, mas se tiver Cristo, já tenho tudo. Isso é nascer de novo, diga aleluia. Sabe, a gente precisa entender um pouco mais que a vida não é relacionada apenas a trabalhar, a ter filhos, a se aposentar, a morrer em paz, pescando num bar. Isso é bênção, sim ou não? Isso é bacana. Mas isso não combina com a palavra de Deus. Isso não combina com a Bíblia. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quem está comigo, diga amém. O coach que você assiste no YouTube que diz que isso é a vida. A Bíblia não diz isso não. Sabe o que a Bíblia fala? Que o reino está acima da segurança material. Sabe o que a Bíblia fala? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é juntar para depois viver, mas viver o agora, mesmo que tenha que se desprender. Que é o que a Bíblia fala, pastor, que a vida não consiste em acumular bens para o fim. Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida não é para si, a vida é para Cristo. Filipenses 1:21, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. A vida é para sermos servos. Lucas